Olá, amigos da Novo Tempo, que alegria estar novamente com você aqui no Saldo Extra, o programa que lhe ajuda a cuidar bem das suas finanças pessoais. Você sabe qual é uma das maiores paixões do brasileiro? O automóvel. Isto mesmo, o carro. O brasileiro gosta de carro, gosta de curtir o seu carrinho, passear com a família. E como esse item é muito importante, nós vamos dedicar um pouco mais de tempo a falar sobre automóvel. Vamos falar hoje principalmente de carro usado. Como você deve fazer para fazer uma escolha certa, para não perder dinheiro e usufruir bem deste veículo que será muito útil para a sua vida pessoal, da sua família e também no seu trabalho. Juntamente com a despesa do aluguel, a despesa com o veículo está entre as maiores no orçamento da maioria das famílias brasileiras, seja pelo pagamento da parcela do financiamento do veículo, na utilização, manutenção, pagamento do seguro, impostos, entre tantas outras despesas. Uma vez que o veículo é, além de um bem de conforto, é também um instrumento para atender às muitas necessidades da família, vamos dedicar tempo, preste atenção, vamos avaliar um pouco mais esse tema tão importante para todos nós. Uma das perguntas mais frequentes que recebemos aqui na produção é: qual a melhor opção? Um carro 0 km ou um carro usado? Dependendo da forma que for tratado o assunto, as duas opções podem ser bem interessantes. Primeiramente, queremos dizer que nós temos pleno conhecimento que a maioria dos nossos telespectadores vem da classe média. Por isso, vamos dedicar mais tempo a falar do tipo de veículo que a classe média usa, que é exatamente o carro usado. O primeiro conselho é: tenha um carro que esteja compatível com o seu padrão de vida, com o tamanho da sua renda. Não queira ter um veículo para competir ou igualar ao seu colega de trabalho, em sua comunidade, no seu bairro, na sua igreja, pois dessa pessoa pode ter uma renda muito superior à sua e, por isso, pode ter um carro mais luxuoso. Por outro lado, investir em ter um carro melhor, mais confortável, nos faz bem, é claro, mas não vamos nos esquecer que existem outras prioridades. Vou citar um exemplo. Você já tem a sua casa própria? Você tem uma poupança para cobrir os imprevistos que existem na vida de qualquer um de nós? Você tem efetuado suas compras e pago seus impostos à vista, gozando assim de melhores preços e descontos? Por isso, ao pensar em um veículo, a melhor opção é aquela que atenda à sua necessidade básica, não para satisfazer seu ego ou lhe trazer status. Não vale a pena investir em carros com estes pensamentos. É um grave erro. Desconsidere luxo se você ainda não tem condições para isto. Ter um carro zero pode ser interessante. Existem promoções nas concessionárias por conta de modelos e lotes que vão sair de linha, por conta de um modelo ou um carro com um ano novo de fabricação que está chegando, estoques elevados e, com certeza, pode aparecer uma boa opção. Mas o carro zero somente será realmente uma boa opção se você não se precipitar e entregar o seu usado por um preço muito baixo. Por isso, tente vender o veículo no particular antes de comprar o seu carro zero. Evite entregá-lo como parte de pagamento, pois como a concessionária irá revendê-lo, ela irá lhe oferecer um preço muito abaixo da tabela. Além disto, o mais importante, se a opção for realmente por um 0 km, não troque de carro novamente tão cedo. Como o veículo tem uma perda de valor muito grande logo quando ele sai da concessionária, para compensar, fique com o veículo durante vários anos, usufruindo da garantia e da baixa manutenção. E um detalhe a mais: faça as revisões periódicas na concessionária autorizada, mesmo que você esteja pagando um pouquinho mais se fosse fazer, por exemplo, a troca de óleo num posto de gasolina. Você vai estar valorizando o seu veículo, preservando a garantia e certamente na hora de vender vai fazer um negócio muito melhor. Um outro detalhe: muitos perguntam: qual a melhor opção de um carro zero? Qual aquele que desvaloriza menos com o tempo? Para que você saiba como está o valor no mercado do modelo que você está querendo comprar,
verifique aquelas tabelas de carros usados e veja como está a diferença entre um carro novo e um carro usado. Quanto maior for a diferença, mais o veículo está se desvalorizando no mercado. O motivo, basicamente, é a pequena procura por aquele modelo e marca que você está optando. Opte, portanto, por aqueles que desvalorizam menos. Vamos falar um pouco mais sobre compra de carros usados. Vale destacar aqui que muitas pessoas hoje optam por adquirir um veículo usado mais potente, mais luxuoso, a ter um 0 km com motor mais fraco ou com menos acessórios. Mas é preciso ficar atento para não levar para casa uma futura dor de cabeça. Carros usados podem esconder problemas que em pouco tempo podem trazer transtornos, como por exemplo, lhe deixar na rua. E com menos dinheiro no bolso, afinal, você pode vir a ser frequentador assíduo das oficinas mecânicas. Para evitar esse pesadelo, preparamos um checklist com alguns pontos que devem ser observados na hora da compra de um veículo usado. Seguindo nossas dicas, será mais difícil você ser enganado. Eu tenho aqui algumas anotações e eu gostaria de compartilhar essas anotações com vocês. Mas é bom lembrar, em primeiro lugar, que ao comprar o carro, você precisa estar atento àquele processo que vai envolver a transação de transferência de propriedade do veículo. O antigo proprietário terá que lhe entregar os seguintes documentos. Primeiro deles, o comprovante de pagamento do IPVA e o seguro obrigatório, o conhecido DPVAT. O proprietário também vai ter que lhe entregar o certificado de registro e licenciamento do veículo. Fique atento. E agora, é claro, o certificado de registro conhecido como registro de venda ou o recibo de venda. A melhor opção, é claro, é comprar o carro à vista, pois você vai conseguir um bom preço, seja um carro zero ou um carro usado. Mas se a sua opção vai incluir um financiamento, tome muito cuidado. O mais importante não é o tamanho da parcela, mas sim a taxa de juros que será praticada. Faça uma comparação com o que está sendo oferecido no mercado e opte pela menor possível. Avalie o tamanho dessa parcela no seu orçamento. Não comprometa sua renda com uma parcela considerável. Faça uma análise criteriosa, pois imprevistos surgem e, se você não estiver atento, poderá ter que lançar mão de outras linhas de crédito para superar uma dificuldade e, com certeza, vai pagar juros altos, comprometendo a sua renda. Se seu orçamento não assimilar essa parcela que está assumindo com o financiamento, o melhor é ir economizando um pouco mais e adiar o plano de comprar ou trocar de carro. Bem, vamos agora a um passo a passo para que você compre o seu veículo usado sem ser enganado por possíveis gambiarras. A primeira dica que nós temos para você é que a documentação do veículo deve estar 100% em dia. Por isso, consulte o Detran para evitar adquirir um veículo roubado, com dívidas ou em mau estado. Verifique se há multas e qualquer outro tipo de restrição. E antes de efetuar o pagamento do veículo, este deve passar por uma vistoria do órgão. Confira o chassi do carro. O que eu quero dizer é que você deve verificar a autenticidade dos documentos conferido exatamente com o número do chassi, que está gravado em várias partes do veículo, perto do motor, no vidro ou em outros locais. Os números que devem estar ali bem alinhados, com espaçamento e contornos regulares, têm que ser os mesmos do certificado de propriedade do veículo. Por isso, você deve conferir se essa numeração está correta no vidro do carro. Eu estou dizendo isso porque, se você está interessado num carro que foi fabricado do ano de 1999 até o dia de hoje, o veículo deve possuir a numeração obrigatória nos vidros laterais e também nos vidros traseiros. Caso não haja essa numeração, o carro provavelmente sofreu algum acidente que obrigou à troca dos vidros. Agora, você deve também observar os cintos de segurança. Eles sempre trazem uma etiqueta onde consta o ano de fabricação do carro. Se não bater com o que está no documento, o veículo pode ser de outro ano.
Já que estamos falando aqui de carro, lógico que nós vamos falar de preços. Por isso, você deve desconfiar quando os preços estão muito baixos. Procure então saber a média de preço de mercado dos carros usados nas tabelas publicadas em jornais e revistas. E vai uma dica muito segura. Consulte também o site da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a conhecida FIP. Está aí na sua tela, o site é fip.com.br. Assim você terá uma noção do valor pedido por um carro que está acima da média ou se está abaixo da média. Carros muito baratos podem esconder problemas mecânicos ou, quem sabe, problema na documentação. Por isso, desconfie. E para avaliar se o preço do carro está compatível realmente com o mercado, leve em conta o modelo, o ano de fabricação, a quilometragem e aqueles opcionais, como alarme, som, desembaçador, vidro traseiro, tudo isso irá influenciar no preço do veículo. E não se esqueça de computar os custos de eventuais reparos a serem feitos. E se for pagar à vista, tente negociar um desconto. Bom, vai vir à nossa mente agora uma pergunta, Aonde comprar o meu veículo usado? Qual é a melhor dica? Prefira comprar veículos usados nas concessionárias ou diretamente com o dono do veículo. As concessionárias autorizadas escolhem os melhores carros para revender e os particulares, em geral, possuem carros bem cuidados. Por isso, a nossa dica principal é: evite os feirões e os lugares onde são vendidos carros que eram alugados. Seus preços costumam ser menores, mas como foram usados por diversas pessoas, fica mais difícil ter certeza que os devidos cuidados para a conservação foram tomados. Agora, se você vai comprar um carro usado, a primeira dica tem que ser, esteja atento ao estado geral do veículo, tenha total atenção às avarias e avalie bem a lataria. Você deve ver o carro que você está querendo comprar à luz do dia, nunca em locais fechados e escuros. Como a maioria dos automóveis é pintada com tintas metálicas, as manchas na pintura irão aparecer com a incidência da luz. Também exija ver o veículo seco. A aparência do carro molhado pode enganar. Uma outra dica que você deve estar atento é verificar as ondulações na lataria. Observe o carro, normalmente a gente faz isso de trás para frente. E você dá uma olhada em toda a lateral do veículo. Se notar alguma ondulação ou pequenos amassados na lataria, é sinal de que houve colisão e conserto. E se houver diferenças nas quinas do capô, é provável que o carro tenha sido batido. E vale a pena observar também se os faróis e as lanternas encontram-se no mesmo estado de conservação. Um farol mais novo do que outro pode indicar que houve ali uma troca, normalmente por questões de batida. E como você está avaliando lataria, abra o capô e analise se há pontos de solda entre o painel e o paralama. Se aparecer alguma diferença nessa parte em relação às junções da chapa metálica do veículo, saiba que o carro já colidiu de frente. E isso pode trazer problemas sérios. Existem nessas áreas acabamentos de fábrica. Nestas áreas ali, no capô, entre as chapas, entre ali o paralama. Por isso, essas marcas são importantes. A falta desses acabamentos de fábrica pode indicar a substituição de peças. Ouça a lataria. O que eu quero dizer é o seguinte: dê umas pancadinhas com os dedos na lataria do veículo. Se o barulho é diferente em algum ponto, isto vai indicar que houve colocação de massa plástica. Agora, você pode até pensar que nós estamos exagerando nessa dica, mas se você quiser ter toda a segurança, faça um teste. Pegue um ímã, embrulhe esse ímã numa flanela e passe pela lataria. Se ele desprender do metal em algum ponto, é porque ali existem furos que foram cobertos com massa plástica. E como estamos falando de lataria, a última dica que você deve observar é a questão da ferrugem. Bom, esta dica ela é fundamental para aquelas pessoas que vivem próximas do mar, próximas da praia, porque esta região existe uma grande incidência de maresia.
E se você quer saber realmente se o carro tem ferrugens, observe se existem bolhas na pintura. Agora, fique de olho onde a ferrugem é mais frequente. Junto às borrachas, sob as portas e os paralamas, nas arestas inferiores da carroceria, junto às canaletas e nas bordas das tampas do capô, do motor e do bagageiro. Se encontrar pontos de ferrugem e água ou umidade embaixo dos tapetes, saiba que há problemas com a vedação, seja nas borrachas dos vidros, das portas ou furos no assoalho. Já que falamos aí sobre ferrugem, vamos falar um pouquinho mais da questão da pintura. Um dos erros básicos de quem sofre um acidente com o carro é mandar consertar a lataria em oficinas não autorizadas, onde o carro é pintado, muitas vezes, com uma tinta de textura diferente da fábrica, resultando em alguns pontos de ranhura e opacidade. Para saber se o veículo foi pintado recentemente, veja se há diferenças de cor e procure respingos de tinta nos frisos e nas borrachas. E cuidado com os carros encerados, eles podem esconder defeitos na pintura. Por isso você deve também conferir o movimento das portas e nos acabamentos, porque muitas vezes o carro batido, pintado, faz com que este movimento apresente algum defeito. Se alguma das portas apresentar problemas para fechar ou diferença entre os vãos, isso demonstra que o carro foi batido. Observe, então, o alinhamento dos frisos da porta. Se estiverem desalinhados, também pode ser um referencial de peça que foi reparada. E para saber se o carro já sofreu alguma colisão na traseira, avalie o local do estepe. Levante o pneu sobressalente e olhe com atenção aquela área, aquela região do carro. Se ela mostrar algum ponto estranho de solda ou se estiver oval, é a prova de que houve batida nesta área. Agora, já que estamos falando de batida, de avaria, eu quero dizer a vocês uma dica importante. A avaria boa é aquela que se conhece. Olha, por mais estranho que essa dica possa parecer, confira carros que apresentem alguns riscos na lataria do que modelos visualmente impecáveis. Na maioria das vezes, um veículo aparentemente limpo esconde uma história de acidentes ou ao menos de repintura. Agora vamos falar um pouquinho sobre a parte mecânica. Você deve tomar cuidado aquilo que as pessoas falam aí fora como gambiarra. E a primeira dica que você tem aqui sobre parte mecânica é que você deve ouvir o motor do veículo. Para avaliar o motor e a caixa de marchas, que são os itens principais da parte mecânica, a presença de um mecânico lhe trará mais segurança com toda certeza. Será preciso, juntamente com a ajuda dele, verificar o estado geral do motor e ouvir o barulho. Sons de trepidações, batidas ou até mesmo excesso de ruído pode indicar que a saúde do motor vai mal. E mesmo com o motor aparentemente em ordem, vale abrir o capô e observar o cabo de acelerador. Note, se estiver com alguma graxa ou algum óleo no cabo, fuja deste veículo. Este é um artifício para abafar barulhos mecânicos que existem no motor. Estamos falando de motor, você deve, portanto, checar se existem vazamentos de óleo. Observe se há vazamentos ou excesso de sujeira no motor, o que pode indicar que as juntas do motor estão desgastadas. Verifique também o nível do óleo. Caso esteja com aspecto preto e sujo ou com a cor ferruginosa, desconfie. Olhe também a ponteira do escapamento. Se você observar que ela está pegajosa, cheia de óleo, é sinal de que o motor precisa de algum tipo de conserto. Eu disse aqui que, além do motor, um item importante da parte mecânica é a caixa de marchas. Por isso, você deve perceber se as marchas estão boas. Como você faz isto? Primeiro, engrene todas as marchas e vejam se elas entram com facilidade ou se estão emperradas. Caso estejam, pode indicar problemas complexos e, olha, caros. Por isso, vale a pena observar com cuidado como estão as marchas do veículo. E, claro, você vai dirigir o veículo
e vai perceber também se está funcionando corretamente. Agora, entre os itens da parte mecânica, vale a pena avaliar como está a água do radiador. Em muitos casos, ela pode ter uma cor de ferrugem e, se isso estiver acontecendo, pode indicar que deverá ser feita uma limpeza no sistema. Por isso, você deve estar atento. Ainda sobre a parte mecânica, é bom também você dar uma conferida na suspensão do carro. E aí vai alguma dica e até um exercício para você fazer. Quando você estiver avaliando o carro, balance o carro para baixo, segurando ali no para-choque, na direção da roda. Se ao largá-lo, você perceber que o carro vai balançar 2 ou mais vezes, é sinal de que o amortecedor já não está em boas condições. Se estiver em um lugar onde o carro possa ser suspenso, pressione cada roda de dentro para fora. Se você perceber alguma folga, perceber algum barulho, isso também pode indicar que o rolamento, aquelas peças que existem na região, como pivôs ou buchas, eles podem estar desgastados também. Bom, já que nós falamos de roda, é bom também você verificar o estado dos pneus. Desgastes irregulares podem indicar problemas com a suspensão, falta de alinhamento ou balanceamento das rodas. E já que estamos falando de roda e pneu, você não deve se esquecer de também checar os freios. Com o veículo em movimento, freie o carro normalmente. Se houver algum ruído metálico, as pastilhas estão gastas. E quando você estiver em um lugar plano, freie o veículo soltando as mãos da direção. Se você perceber que o carro está puxando para um dos lados, é porque existem problemas no freio e na suspensão, ou quem sabe, os pneus não estão bem calibrados. E com o motor ligado e o carro parado, freie mantendo o pé no pedal por algum tempo. Se ele baixar aos poucos, é sinal de que há vazamento do fluido do freio. Agora, amigo, um detalhe importante que todo mundo olha quando está comprando carro usado: a quilometragem. Mas tome cuidado, ela pode enganar. Os odômetros, que são aqueles aparelhos que controlam a quilometragem do veículo, eles estão sujeitos a manipulações. Então vai aí um exemplo para você verificar se está tudo ok. Se o carro computa 30 mil quilômetros rodados e os pneus são novos, significa que houve substituição e o carro rodou pelo menos 50 mil. Lembre-se que os fabricantes de pneus recomendam usá-los por até 60 mil quilômetros. Com 30 mil, mas com os pneus carecas, também é sinal de que o marcador foi adulterado, já que eles deveriam estar próximos da meia-vida. E para driblar a manipulação dos odômetros digitais, leve o veículo a uma oficina autorizada e peça para eles passarem um scanner no módulo central. Ali vai aparecer o número verdadeiro da rodagem do automóvel. E é claro, você vai entrar dentro do carro que você está comprando, então agora dedique um tempo a conferir o interior do veículo. Observe como foi o cuidado do dono anterior. E aí entra aqueles detalhes, né? Estofamentos rasgados e painel ou volante quebrado, dizem muito sobre o antigo dono do veículo, caracterizando falta de cuidados. Verifique o interior do veículo quanto ao acabamento, ranhuras, arranhados, a limpeza, e também vale checar o estado de conservação do estepe, para ter uma noção de como o proprietário utilizou o veículo anteriormente. Outro detalhe que também tem a ver com a quilometragem do carro. Verifique o pedal de freio. Se ele estiver nitidamente desgastado, é porque o carro deve ter pelo menos 60 mil quilômetros rodados. O mesmo vale para a alavanca de câmbio e o volante do carro. Se estiverem muito desgastados, demonstra que o carro está muito rodado. E um outro ponto para você avaliar a conservação e se o carro foi muito rodado é o banco do motorista. Se estiver esfolado nessa parte esquerda do assento, indica que houve um excesso, de entra e sai, um carro que está muito usado. E se você quiser verificar outros pontos, existem vários aqui, eu vou mencionar pelo menos as luzes do painel. Quando o modelo que você estiver comprando é equipado com um sistema de airbag ou dos chamados freios ABS, gire a chave de ligar o carro e espere a luz respectiva acender. E depois ela tem que apagar.
indicando que está tudo certo. Se a luz não aparecer, algo está errado. Pode indicar que o carro bateu e o airbag não foi reposto. Amigo, nós apresentamos aqui muitas dicas. Teríamos outras a apresentar para vocês, mas eu gostaria agora de fazer um resumo das principais dicas que nós apresentamos hoje, ok? A primeira delas, compre um carro compatível com a sua renda, com o seu padrão de vida. Compre o que você pode, não o que você quer comprar. E se for lançar mão de um financiamento, fique de olho na taxa de juros, não no valor mensal que você vai pagar. Se você optar pelo 0 quilômetro, fique bastante tempo com ele, usufruindo da garantia. E a dica importante, hein? Se optar por um veículo usado, cuidado com a documentação. Cuidado quando optar por comprar carros usados nos feirões e lojas que alugam carros. Nestes casos, os cuidados devem ser redobrados. E aí entra aquela avaliação criteriosa, né, do carro usado que você está comprando. Siga nosso checklist com toda atenção. E, é claro, para os itens mecânicos, você deve ter a ajuda de um mecânico que seja de sua confiança. E, por último, quem sabe, a maior ou a melhor de todas as dicas. Se você não conseguiu anotar ou não vai se lembrar de tudo que nós falamos, acesse o nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Assista esse programa novamente, com papel e uma caneta em mãos, e anote tudo aquilo que nós falamos aqui com toda atenção. Se você seguir essas dicas, você com toda certeza vai fazer uma compra boa para o seu veículo. E, é claro, vai usufruir melhor da sua renda. Eu não vou terminar esse programa sem antes ler um texto da Bíblia. Talvez você pense assim, aonde o pastor Antônio vai encontrar um texto da Bíblia que tem a ver com compra de veículos? Eu vou ler um texto que está no livro de Salmos, no capítulo 20, no verso 7. Ele fala sobre carros. Notem o que diz esse texto. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor, o nosso Deus. Esse texto não tem nada a ver com compra de carro zero ou com compra de carro usado, mas ele fala da nossa confiança em Deus. Carros, lá no tempo do salmista, eram sinônimos de segurança, de estabilidade, de proteção. Você sabe, neste mundo difícil que nós vivemos, nós temos que ser prudentes. Assistir um programa que nos dá conselhos sobre a nossa vida financeira, estes programas são importantes, uma boa leitura, um bom conselho. Mas lembre-se, você deve depositar a sua confiança em Deus. Ele vai lhe ajudar a você tomar as melhores decisões da sua vida, inclusive ao você decidir comprar o seu carro e o seu veículo. Ore ao Senhor, confie que Ele vai estar ao seu lado. Fica aqui o nosso convite para que nos encontremos no nosso próximo programa, na próxima semana. E se daqui até lá você decidir comprar um carro, trocar de carro, que Deus lhe abençoe para que você faça um bom negócio. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.